Una familia se mudó a outra cidade. Está fazendo barulho aqui das cozinhas, não sei o que. Aqui. E como todos sabemos, para poder chegar a outro lugar e nos adaptar, temos que entrar a um relacionamento com as pessoas. E nesta família eles tinham um filhinho, e esse pequeno estava por alguns dias olhando de longe o resto de crianças que brincavam aí na vizinhança, e ele pensava que se aproximava a todos eles, teria que começar a responder perguntas, e ele tinha temor de responder algumas coisas erradas e eles começaram a zombar dele. Então sua decisão foi não se aproximar. Depois de esses alguns dias, seu pai notou o que estava acontecendo com ele, e então se aproximou e lhe disse: filho, não tenha medo. Ao princípio pode ser um pouco complicado, mas depois você verá que valeu a pena o sacrifício. E ele contou algo a seu filho: antes de nos casar com a sua mãe, eu também passei por um tempo com medo. Olhava ela de longe, pensando que ela me rejeitaria. Mas quando tomei coragem de me aproximar, eu conheci o amável que ela era e me fez sentir seguro e feliz. Aprendi que olhar as pessoas de longe nos distancia. Mas quando nos aproximamos, então as conhecemos tal como elas são. Só de perto, filho, saberemos se devemos manter a distância ou continuar com uma boa relação. Porque às vezes nós olhamos de longe, ou porque às vezes, ou muitas vezes, nos mantemos de longe. Não é só um olhar, às vezes é uma postura ou uma atitude interna de olhar de longe. E essa é o título da mensagem desta manhã: olhando de longe. E creio que uma das razões pelas quais olhamos muitas vezes de longe é porque estamos, obviamente, a uma longa distância do objeto que queremos, ou do objeto que é o nosso desejo. Outras vezes porque há um obstáculo entre nós e o que estamos procurando, e por isso não conseguimos chegar lá e só olhamos de longe. Ou outras vezes olhamos de longe porque temos medo do desconhecido. Temos medo de enfrentar algo que não sabemos como vamos a enfrentar ou reagir perante essas circunstâncias. Outras vezes olhamos de longe porque não nos queremos comprometer. Então ficamos na margem, ficamos na fronteira. Por se acaso algo acontece, estamos um pouco separados daquele momento, daquele lugar que vai acontecer algo que não gostaríamos estar nós aí presentes. Ou seja, há muitas razões pelas quais nós olhamos de longe. Vejamos hoje o que devemos olhar de longe e o que não devemos olhar de longe, segundo as Escrituras. Abramos primeiro nossas Bíblias no livro de Jó, em seu capítulo número 36. Leamos juntos.
comenzando no verso 26, diz: eis aqui que Deus é grande e não o podemos compreender, infinito em sua sabedoria, seu caráter. Bendice a Escritura que seguiremos em conhecer ao Senhor, falando de a eternidade. Alguém me perguntava se nós vamos a seguir crescendo na eternidade, e espiritualmente falando, e minha resposta foi sim. Vamos a continuar crescendo e conhecendo mais ao Senhor, porque Ele é infinito. Ou seja, a grandeza dele só a vamos a conhecer quando estejamos em sua presença, literalmente. Por isso diz aqui: es que Deus é grande e não o podemos compreender, o número de seus anos não se pode calcular. Agora vamos ao versículo 22. Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como Ele? O sea, outras versões dizem: quem ensina como Ele? E diz: quem lhe prescreveu o seu caminho? Ou quem lhe pode dizer: praticaste a injustiça? Lembra-te de lhe magnificar essas obras. Está falando aqui Eliú a Jó, e le está dizendo: lembra-te de lhe magnificar as obras, ou seja, de exaltar a obra divina, que os homens celebram. Todos os homens as contemplan. ¿Cuáles coisas? As obras divinas. E como dizem outras versões, no singular, a obra de Deus. As contemplam. Mas isso aqui: de longe as admira o homem. De longe as admira o homem. Onde estamos nós em relação à obra de Deus? Olhando de longe? Ou estamos mais perto de conhecer mais aquele que faz obras maravilhosas e que é grande e sublime e poderoso, que nos ensina às vezes sem palavras, só com o olhar dos seus olhos já Ele nos transmite uma mensagem profunda. Esta mensagem aqui é como dizer, em outras palavras: os homens não entendem a obra divina. Quando o homem olha de longe a obra de Deus, pode contemplar, sim, mas não vai conhecer detalhes dessa obra, porque está de longe. Mas a única maneira de perceber algo do caráter e da personalidade divina, dos atributos do Senhor, é só nos aproximando. Como dice aquí no versículo 31, pues por estas cosas julga os povos y les da mantimento en abundancia. ¿De qué está falando ele aí? Necesitamos ler más as escrituras, mas aqui dice, por exemplo, no verso 27, está falando da chuva. Dice: porque atrai para si as gotas de agua que dá seu vapor, destilan en chuva, a qual as nubes derraman e gotellan sobre o homem abundantemente. Está falando de como a obra de Deus, a criação dos céus, a criação da terra, as águas e todo, Ele pode utilizar para abençoar o homem e também para julgá-lo. Beneficia o homem com a chuva, mas também pode julgá-lo com a chuva. Algo que para nós é um pouco difícil de entender. Algo que me beneficia também pode me destruir. Pode sim, quando Deus vai tratar com o homem. Por isso é que o homem só olha de longe a obra de Deus e não a entende, não pode perceber. Como dice também no capítulo 37, versículo número 13: e tudo isso faz Ele para disciplina, se convém à terra, ou para exercer a sua misericórdia. Percebem como as duas coisas pode operar o Senhor em sua obra? Pode manifestar disciplina, ou seja, juízo, e também misericórdia.
salva uns e outros se perdem. É uma obra que é difícil entender quando o homem está olhando de longe. Toda a sua obra, tudo o que ele fez, deveria provocar que o homem se prostrasse humilhado diante da presença do Senhor, reconhecendo o seu pecado, a sua pequenez, e pedindo ao Senhor entendimento para conhecê-lo. Irmãos, nós ainda não o conhecemos totalmente. Nós necessitamos conhecer mais ao Senhor, mas não podemos ficar de longe. Não fiquem de longe, vivendo suas vidas nesta terra, dedicando só para as coisas desta terra. Não, nós somos estrangeiros e peregrinos nesta terra. Portanto, nossa cidade, por isso diz o Senhor, que Ele les vai preparar uma cidade, porque eles não estão fixos e estão entendendo que sua vida não é aqui. Mas quando alguém está de longe, prefere continuar assim, porque sabe que se ele se aproxima, vai ter que entrar de cabeça. Ou o homem olha de longe para manter distância. Quantos de vocês às vezes olham de longe alguém e assim se mantém? Talvez já julgaram alguma pessoa, dizem, ai não, aí eu não me aproximo. E isso é olhar de longe. Com essa pessoa aí eu não vou. E nos afastamos. Isso é olhar de longe, porque percebemos algo. E assim às vezes acontece com o homem e Deus, porque o homem não quer ser confrontado diante da obra divina, e não quer reconhecer que todas as coisas que acontecem nesta vida, como ele diz, eu derramei chuva sobre esta cidade e sobre esta outra não derramei, diz. Eu di comida a esta cidade e aqui ausência de comida. Ele trata com cada um de nós em sua disciplina ou em sua misericórdia. No Salmo 19, verso 1 ao 4, lemos: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos, diz. Um dia faz declaração a outro dia, ou seja, um dia está dizendo o que o Senhor fez e o outro continua falando, e uma noite mostra a sabedoria, a outra noite diz. Tudo está declarando sua obra, sem linguagem, sem fala. Ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, as suas palavras até o fim do mundo. As montanhas, os céus, a terra, o mar, todas são maravilhas, que são vistas assim pelos homens, como obras, até o dia de hoje, da natureza. Os homens ímpios veem como obras da má natureza. Mas todas são obra do Criador, do Pai nosso, não da má natureza. Concordam comigo? Porque todos, diz a Escritura, falando o apóstolo Paulo aos atenienses, diz, porque todos somos de... E ele citou alguns poetas, dois poetas gregos praticamente, do século III antes de Cristo, tinham escrito essas palavras. Essas palavras que estão aí no que vamos ver em Atos capítulo 17, quando ele diz, porque os vossos homens sábios dizem que somos a sua geração. Lembram dessa palavra? Está falando que os homens somos descendência de Deus. Em Romanos 1:20 diz, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, o poder e a natureza dele, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, de nenhuma maneira o homem vai poder chegar um dia diante do Senhor e dizer, Senhor, eu nunca te conheci.
porque sua obra foi revelada. O problema é que o Senhor vai dizer: sabes o que acontece, filho? Sempre olhaste a minha obra de longe. Nenhum dos homens deveria ficar insensível diante da obra divina. Se tão somente deixasse olhar de longe e se aproximasse a ela, poderia enxergar e conhecer ao seu Criador, mas pelo seu coração duro termina adorando a própria criação, abandonando a seu Deus e tornando-se idólatra. É exatamente o que diz aí em Romanos 1, 21 a 23. Então diz que Deus os entregou, e eles começaram a pensar que Deus tinha forma de peixe, que Deus tinha forma de um animal, de répteis, diz, né? Vocês sabem que os homens chegaram até a adorar a serpente, até o dia de hoje, né? Por quê? Porque sempre estão olhando e nunca terminam de conhecer aquele que faz todas as coisas. Ainda que os homens não o reconheçam como Deus, ainda que os homens continuem olhando de longe, Deus continua sendo o grande Deus e Criador do universo. Diz a Escritura em Jeremias 23 e 23. Lembrem essa passagem. É uma das mais preciosas passagens de Jeremias. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor: porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Quer dizer então que Deus só está longe para aqueles que querem estar longe dele. Me estou explicando? Porque Ele está perto de nós, em todas as coisas que Ele fez, e em todas as coisas que Ele criou também, e em todas as coisas que Ele faz por nós e para nós, Ele está próximo. Os homens que olham de longe estabelecem uma distância voluntária entre eles e o seu Deus. Mas diz a Escritura que Deus está muito perto. Lembra? Romanos 10, versos 7 ao 10 diz: em tua boca. Porque quem subirá ao céu? Está muito longe, né? Quem descerá ao abismo? Não, diz: em tua boca e em teu coração, se tão somente confessares com tua boca que Ele é o Senhor. Se tão somente confessares com tua boca que crês nele, isso nos aproxima. A fé é uma ponte, a fé nos deixa pertinho do Senhor. Por isso a Escritura diz que em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé nos aproxima. Crê nele. Em Atos capítulo 17, agora sim leamos juntos, verso 27. Ali diz: para que buscassem ao Senhor. Aqui está Paulo pregando aos atenienses. Se porventura tateando ou pudessem achar. Interessante. Ainda que não está longe de cada um de nós. Quem são os que mantêm a distância? Os homens. Mas vamos aprender por quê. Porque nele vivemos. Ai, não é verdade, meus irmãos? Dizem amém. Nele vivemos. Se ele nos tirasse o fôlego, acabou. Nele vivemos e nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração ou a sua linhagem, disse. Ou seja, para Paulo o que eles disseram era verdade. Sendo nós, pois, geração de Deus,
não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. ¿Concordam com isso? Eu sei que todos concordamos aqui em que imagens não podem representar a divindade. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disto deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, que diz a Escritura? Uns se escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Se mantiveram de longe. Irmãos, quando nós ouvimos algumas coisas que nos comprometem, nos separamos. Quando nós ouvimos algo que trata com nosso coração, ficamos de longe. Não temos por que sair da igreja, nem temos que fazer isso. Imediatamente nos bloqueamos na mente. Essa é uma artimanha, é uma estratégia, uma maquinação do homem velho e do próprio inimigo, que quer te evitar a bênção de te aproximar do Senhor tal qual somos, para sermos livres de nossa condição. Não nos afastemos, não guardemos essa distância com nosso Deus. Tudo que Ele faz, seja duro ou maravilhoso, é parte de sua disciplina ou de sua misericórdia. Mas tudo isso Ele, em sua sabedoria e em sua providência, o encaminha para o bem eterno de nossas vidas. Aproxima-te do Senhor, vê Ele de perto e entenderás as obras de Deus. Porque aquele que se converte e crê no Senhor Jesus Cristo, diz a Escritura, recebe a mente de Cristo. Porque o homem natural não compreende as coisas que são do Espírito de Deus, diz a Escritura. Mas o espiritual tudo compreende, diz. Ou seja, algo que mantém a distância entre nós, ou entre Deus e nós, é exatamente a falta de fé. É nossa falta de arrependimento, é nossa falta de conversão, é nossa falta de entrega. E somente, como diz a própria Escritura, verá em parte. Quando está de longe, só vê em parte, como o próprio livro de Jó também aparece aqui no capítulo 26. Veja só, no versículo 14, diz: eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos. Que é uma orla? O contorno, né? Pode-se dizer assim? Lembram a mulher de fluxo de sangue? Ela disse: se tão somente tocar a sua orla, serei curada. Foi curada? Foi. Com a orla de seu manto. E que se tocasse os seus pés, como Maria de Betânia tocava seus pés, não só seria curada, entraria a conhecer profundamente ao Senhor. Irmãos, não vivamos só de longe, da orla. Isso é só conhecer, diz aqui, as orlas dos seus caminhos. Isso é só conhecer ao Senhor em parte, como o próprio Paulo disse: agora conhecemos em parte e vemos por espelho, disse. Porque há muito mais, irmãos, as coisas do Senhor, há muito mais que Ele quer nos mostrar, não unicamente para responsabilizar-nos, não, Ele quer se revelar a nós. E conheçamos principalmente no seu precioso caráter. Porém, há pessoas que não ficam de longe. Diz a Escritura em Salmo 111, verso 2: grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. Há pessoas que olham de longe a obra de Deus, mas há outras que têm prazer nessas obras e então se deleitam nelas. ¿Por que se deleitam? Porque as conhecem, porque as sentem, porque como diz a própria Escritura, diz: gustai e veja quão bom é o Senhor. Até nossos próprios sentidos
precisam poder-se experimentar a obra preciosa de Deus. E como diz também o próprio Salmo 111, verso 6, o seu povo conhecerá a sua obra. Deus faz conhecer a sua obra aos filhos de Israel e a Moisés os seus caminhos, mais profundo ainda. Os ímpios de longe, o seu povo vê as suas obras, e os que estão mais próximos conhecem os seus caminhos. Não olhes mais longe a obra de Deus, ou não olhes mais de longe a obra de Deus. Aproxima-te dele, diminui a distância e Deus se revelará a ti. Deus não está longe de ninguém, mas nossos conceitos humanos e o orgulho nos afasta de sua santa presença. Quero mostrar outro ponto. Deus também olha de longe. Os homens olham de longe quando não querem se comprometer, quando não querem conhecer alguém. Deus também olha de longe. Há homens que olham de longe a Deus e não se aproximam dele para não ser julgados, condenados, repreendidos. Mas Deus nunca menosprezará aquele que se aproxima dele humildemente. Amém? Dice a Escritura en otro texto, en este momento no tengo el texto, mas dice a Escritura que Dios es tan grande, tan poderoso, tan magnífico, que a pesar de eso, Él no menospreza a ninguém. Eso es magnífico. ¿Cómo Dios puede hacer eso? Imaginen cómo nos sentiríamos nós si fuésemos todopoderosos, con todo el dinero del mundo, con cualquier carro disponible, ¿verdad? Como esos famosos futbolistas de Europa, que compran cualquier carro. Yo leía unas semanas atrás que el famoso Ronaldo, el lusitano portugués, compró uno de los carros más caros que existen en el mundo. Há umas semanas atrás, milhões de euros por um veículo que só ele tem. Impressionante, né? Irmãos, Deus é tão poderoso, Ele tem todo dono do ouro e da prata, mas não menospreza ninguém, diz. Mas algo sim acontece. Deus se pode olhar de longe. Deus olha de longe ao orgulhoso. Se algo afasta a presença do Senhor da vida de uma pessoa, é o orgulho. Por quê? A própria Escritura fala que o orgulho é chamado a condenação do diabo. Sabia? Eu já falei sobre isso. A condenação do diabo, assim é chamada o orgulho, em 1 de Timóteo capítulo 3, versos 7. E também no contexto de entender que Ele não quer, Deus não quer que ninguém de nós caia no laço ou na armadilha do diabo. Sabem qual é a armadilha do diabo? Ele quer que nós também sejamos orgulhosos, porque Ele sabe que a todo orgulhoso Deus olha de longe. Não se aproxima dele, apesar de estar Deus tão perto de todos. Diz a Escritura no Salmo 138, verso 6: ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o, ou olha ele de longe. Não se aproxima. Ou seja, Deus mesmo também guarda distância com certas pessoas, e especificamente com os orgulhosos. Olha de perto ao Senhor, e a maneira de nos aproximar dele é sendo humildes, porque diz a Escritura em Tiago 4:7 que Deus dá graça ao humilde, mas ao altivo olha de longe, diz. Todos nós somos iguais. Quando sentimos alguém que está orgulhoso e nos menospreza, ¿qué fazemos? Nos afastamos e olhamos de longe só. Que não queremos ser humilhados também por nosso orgulho.
Tercero, Mateus capítulo 27, verso 54. Cristãos olhando de longe ao Senhor. Vamos a Mateus, capítulo 27. E ao centurião e os que com ele guardavam a Jesus na cruz, no Calvário, vendo o terremoto, dice, e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Aí estão esses soldados romanos, o centurião aí com seus demais soldados debaixo de sua ordem, reconhecendo quem estava ali na cruz. Ou escutem, ele estava embaixo da cruz, certo? Estava aí, no lugar da crucificação. Assim se diz, né? Não, ou crucifixão. Ali estava ele, disse, verdadeiramente. Lembrem que foram eles os que abriram o lado do Senhor. E aí, verdadeiramente, este era Filho de Deus. Estavam de perto, mas até aí começaram a perceber quem ele era. Verso 55. E estavam ali olhando de longe. Interessante. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia. Está falando desde o início de seu ministério. Para o servir, dice. Entre as quais estava Maria Madalena. E Maria, mãe de Tiago e de José, outro dos apóstolos. E a mãe dos filhos de Zebedeu. Quem era a mãe dos filhos de Zebedeu? Salomé. De Tiago e João. A mãe de Tiago e João. Ali estavam elas, olhando de longe, dice. Isso o encontramos em Marcos 15:40, dando o mesmo testemunho aos evangelhos sinópticos. E também em Lucas 23:49. Ali diz também que elas estavam de longe. Contudo, em João, capítulo 19, verso 25, diz que, e junto à cruz de Jesus estavam. João 19, 25, e diz, e junto à cruz de Jesus estavam. E aí, e João, além das outras Marias e de Salomé, ele inclui a uma quarta mulher, a mãe de Jesus. Lembram? E devido a que Maria está perto, exatamente antes de que seu filho morra, ela ouve de Jesus, porque ele não estava gritando, ele já não conseguia falar bem, porque já não conseguia respirar pela colocação, pela forma como ele estava crucificado, já não conseguia mais. De fato, os que morrem na cruz morrem asfixiados. Porque não, entendem? Já não conseguem mais respirar. Então, a situação para falar para Jesus era muito difícil. Então, ela estava aí pertinho. Provavelmente, em algum momento, eles estavam afastadas. Ou foi María la que se aproximó más. O que João dice que todas estaban ya más próximas. Tal vez al principio ellas estaban afastadas debido al temor dos propios soldados, debido ao temor do que tinha acontecido. Lembrem que nem os próprios discípulos estaban ahí, con excepción de João. Que por eso el Señor le dice, eis ahí tu mãe. Dice que desde aquel día él la tomó en su casa para cuidar de María. Não é a minha intenção censurar o temor destas mulheres. De fato, era fundado o seu medo, não crê? Se os próprios apóstolos não estavam aí, elas estavam um pouco de longe, olhando para não ter que enfrentar uma situação de opróbrio, vexame, como Jesus estava levando. No querían
terminar com o mesmo destino que o seu mestre. Mas quero chamar a atenção aos irmãos de algo que creio é muito importante. Olhavam de longe, porque a situação era grave. E o que mais me impressiona é o que estava acontecendo no coração de Salomé, a mãe de Tiago e João. Porque uns dias antes da crucificação, em Mateus capítulo 20, verso 21, que é praticamente o final, nas últimas semanas do ministério de Cristo, diz aí em Mateus 20, 21, poucos dias antes, que ela se aproximou de Jesus com seus 2 filhos, lembram? E lhe fez um pedido. E lhe disse: Senhor, eu te peço que no teu reino, estes meus 2 filhos, um se assente à tua direita e outro à tua esquerda. Vocês sabem a resposta de Jesus. Isso está guardado para aqueles que está preparado pelo meu Pai. Dice, no meu reino. Mas queda a cruz. Quando Salomé está aí, olhando de longe para o seu mestre, para aquele que pediu, porque ela cria no reino do Senhor e morreu crendo nessa promessa, apesar de não recebê-la nos seus dias, mas morreu crendo. Era uma mulher de fé. Provavelmente Salomé se lembrou desse dia e enxergou algo que ela nunca tinha visto. Seria possível que os meus 2 filhos estariam dispostos a estar ao lado de Jesus em sua morte? Porque eu pedi que eles 2 estivessem no seu reino. Oh, irmãos, deve ter sido algo tremendo no coração de Salomé. Ter se atrevido, digámoslo assim, a ter feito aquele pedido e não considerar aquele preço que Cristo pagou para que nós participemos do seu reino. Será que meus 2 filhos estariam dispostos a se identificar com Cristo em sua vergonha? Levariam eles de bom grado esse vexame que Cristo, nosso Senhor, está sofrendo agora? Muitos de nós desejamos, quase sem meditar, os melhores lugares, as posições mais altas, os lugares de maior autoridade. E não entendemos que há um preço alto a pagar para reinar com Cristo. Preferimos olhar de longe o sofrimento e fugimos de toda vergonha. Ao invés disso, poderíamos aproximar e olhar de perto. Talvez ouviríamos de Jesus algo que Maria ouviu quando se aproximou. Olhar de longe só nos permite ver uma tragédia. Nos aproximar à cruz pode nos permitir ouvir o cuidado divino através desse sacrifício. Só identificando-nos com a cruz de Cristo, poderemos também nos identificar com o seu reino. E Salomé entendeu isso, e seus filhos também. Em Romanos 6:7 diz: porque aquele que está morto está justificado do pecado. Olha,
aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viviremos. Dizem amém? Sabendo que, havendo Cristo resucitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele, dice. Pues quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Agora escutem, verso 11. Assim também vos considerai-vos como, ¿qué dice? Mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Irmãos, escutem esto. O plano divino nunca foi que nós morrêssemos fisicamente com Cristo. O plano divino nunca foi que nós fôssemos levados à cruz física, literal, com Cristo. Não, o plano divino era que Ele sozinho estaria ali, fisicamente. Porém, diz a Escritura que em Romanos capítulo 6, verso 6, Romanos 6, 6, sabendo isto, ¿están comigo aí? Sabendo isto, que foi crucificado com Ele, quem? O nosso velho homem. Nós não fomos crucificados fisicamente, mas com Cristo foi crucificado o velho homem. E quando nós nos aproximamos da cruz e deixamos ver de longe, deixamos de estar olhando só de longe, podemos enxergar que aí também nós estamos. E se nós podemos nos aproximar e nos identificar com a morte de Cristo, tenhamos a certeza que seremos identificados também na sua ressurreição e no seu reino. Porém, é necessário que nos consideremos mortos ao pecado. Quando? Cada dia. E vivos para Deus todos os dias. Irmãos, nós vivemos hoje e não só nele vivemos, como dice Paulo aos atenienses. Nós vivemos não só por fôlego de vida. Nós não somos unicamente uma alma vivente, somos um espírito vivificante. O Senhor vivificou nosso espírito, nos deu de sua presença, Ele entrou em nós, como cantávamos. Então vivimos para Ele, mas nós temos que ter também claro que morremos com Ele. E temos que considerar que nosso corpo foi corpo de pecado, foi crucificado. Quando nos identificamos com a cruz de Cristo, através de negar-nos ao pecado, Ele também nos faz participantes da sua ressurreição, como diz aqui em Romanos capítulo 8, verso 11. Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu espírito que em vós habita, dice. O sea, vai chegar um momento em que sí vamos a precisar experimentar fisicamente a sua ressurreição. E Ele, através do mesmo Espírito, nos vai ressuscitar. Mas necessitamos viver para a glória de seu nome todos os dias. Como diz em 2 de Timóteo, capítulo 2, verso 11. Palavra fiel é esta, que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. ¿Estamos cientes? Se morremos com Ele, como? Na cruz? Não. Nós temos, outra vez, o plano de Deus não era que morrêssemos fisicamente, mas sim temos que entender que morremos com Ele aí. Por isso é que Pablo diz, com Cristo estou juntamente crucificado. Aí morri eu. E o que agora vivo na fé do Filho de Deus. Eu vivo e morto ao pecado. Isso me vai ajudar a negar-me a mim mesmo, a dizer não às tentações do pecado e a dizer sim às atrações do Espírito.
a los lazos de amor de nuestro Señor. Si morremos con Él, y también con Él viviremos. Si sofremos, también con Él reinaremos. Oh, hermanos, deixemos de olhar de longe a cruz de Cristo. Aproximémonos e vejamos claramente o que aconteceu. Nós também fomos crucificados com Ele para termos novidade de vida. Deus quer que reinemos com Ele, mas espera que todos nós nos identifiquemos hoje com sua morte primeiro, porque a coroa vem depois do cálice. A coroa eterna vem depois da coroa de espinhas. Quarto, olhou de longe e claramente, diz a Escritura. Nisso vamos a ir ao livro de Marcos, capítulo número 8. ¿Están aí? Aqui encontramos a cura de um cego em Betsaida. Eu já preguei sobre isto. Mas algo acontece aqui. Vamos a ler rapidamente do verso 22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Prestem atenção ao que ele fez. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: ¿ves alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito, dice. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Na aldeia onde ele o tirou. Não entres na aldeia. No versículo 25, donde diz: e tudo distinguia de modo perfeito. Eso dice a versão revista e atualizada. Por isso creo que se vocês alguma vez compram outra Bíblia, comprem melhor a revista corrigida. Creo que é muito mais fiel ao grego. A revista corrigida e não atualizada. A gente busca entender melhor em seu próprio idioma. Creo que é melhor entender o que o idioma antigo nos diz. E ali, no grego, diz: e viu de longe claramente a todos. Aí é onde diz: e tudo distinguia de modo perfeito. Diz: e viu de longe claramente a todos. Quantos conseguem ver de longe claramente? Eu sim, ainda consigo de longe, mas de perto já não. Por isso uso óculos. Mas este homem cego, depois de ele experimentar de que o Senhor tirasse dele, me corrigem, o embaçado da visão, ele viu claramente de longe, diz, distinguia claramente de longe. Também se traduz como: viu claramente todas as coisas, com outra versão que eu tenho em a Bíblia textual. E também diz: e já via ao longe e distintamente a todos. Ou seja, ele conseguiu ver de longe e reconheceu o que está dizendo, distintamente, viu coisas claramente. Ao princípio, olha, quando o Senhor disse que olha, e ele olhou, ele estava curado completamente, entendamos isso.
A única, ya lo sabemos, a única cura que o Senhor dá um tipo de procedimento, uma transição, digámoslo assim, uma certa e necessária transição para o próprio cego. Porque quando ele olhou, diz que ele olhou a homens como árvores, lembra? Mas diz que estavam andando, ou seja, o que ele estava olhando eram homens, porque os árvores não andam. Ele estava olhando homens, mas eram como árvores. ¿Por quê? Porque assim é a visão embasada de uma pessoa. Quando alguém começa a perder a visão, eu tenho um irmão que ele ficou cego. Até o dia de hoje ele está cego. E com um olho, ele ainda consegue ver algo. E que vê? Só a sombra. Algo assim, todo um pouco, mas não distingue a pessoa. Quando eu me aproximo dele, só me conhece pela voz. Mas pode ver só uma coisa. E é o que aconteceu. Este homem não nasceu cego. Este homem começou a perder a visão até ficar cego. Aos poucos. Então, essa experiência que ele teve, agora o Senhor está dando a ele a oportunidade de começar a enxergar aos poucos. Para ele ter essa transição necessária e ver que algo tinha acontecido mesmo na sua vida. Queridos, enquanto o Senhor não toque nossos olhos, seguiremos cegos, ou sempre estaremos cegos. Mas quando Ele cura, a sua visão, tua visão, poderá ficar embasada ao princípio. Quando Ele nos salva, quando Ele nos cura, podemos começar a estar no ver claramente, e isso é o que acontece. Por isso é que há crianças em Cristo, há jovens em Cristo e há pais em Cristo, porque as crianças não podem enxergar coisas que os jovens em Cristo veem, porque é uma transição. Será preciso outros toques divinos, porque o Senhor precisa tocar nossos olhos para abrir e que olhemos mais claramente, e se é possível, ainda de longe distinguir as coisas. Que precioso. Mas é preciso, como ele mesmo disse aí, recobrando a vista. Ou seja, ele foi curado allí. Respondendo disso, veja os homens. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos. Outro toque. Ele precisava de outro toque divino. O homem tinha perdido tantas coisas. Este cego não tinha perdido unicamente a visão, ele tinha perdido a esperança da vida. Este homem que eu les falo, irmão em Cristo, nosso irmão, não tinha perdido a esperança da vida, apesar de perder a visão. Ele continua com alegria, com gozo. E agora mais do que nunca, ele sabe que seu ministério é ministrar ao Senhor. Impressionante. É nosso irmão que tem só 23% de coração trabalhando. E lhe deram só 6 meses de vida. E já leva conosco quantos? 4. Como 4 ou 5 anos ainda está aí. E ele é o pilar da sua família. Todos trabalham, mas ele é o pilar de sua família. Porque é um homem que ama o Senhor. E ele ainda continua enxergando coisas. Me contou esta semana um sonho que ele teve, disse. Nesse sonho, ele viu o Senhor que chegou e quando entrou num quarto onde ele estava, disse que só lhe falava com os olhos. E ele entendia o que o Senhor lhe dizia com os olhos. Com os olhos. Ele era cego, é cego. O Senhor é precioso, irmãos. E o Senhor quer levar-nos de glória em glória. Dice que esse é o propósito de Deus. Como Paulo dice, agora vemos por espelho. Como dice? Obscuramente. Agora vemos como espelho, embasadamente. Mas logo veremos tal as coisas como são. O Senhor quer nos levar a esse nível. Mas eu quero que vejam algo. Essa frase, e já via ao longe e distintamente a todos, implica que a restauração da visão foi perfeita. Os que Jesus cura conseguem enxergar até de longe claramente. A cura do Senhor, física e espiritual,
é maravilhosa. Jesus, antes da cura, levou o cego fora da aldeia e depois da cura, lhe ordenou não entrar na aldeia. Creio que isto não era só para evitar a publicidade que Jesus evitava, né, dos milagres. Não era só esse propósito. Mas que este homem, escutem por favor, aprendesse a ver de longe o que ele um dia foi seu lugar de esmolas, sua carga e a sua escravidão. Ele o tirou da aldeia, o curou, ele viu envasado, depois viu claramente, quando viu, agora se havia, claramente enxergava. Então o Senhor lhe disse: não entres na aldeia, vai para tua casa. Queridos, há algo em nossa vida que nós não devemos continuar vivendo. Há relações nesta vida que nós devemos terminar. Há pessoas que não podemos continuar tendo relação. Há lugares que não podemos continuar frequentando. E quando falo de lugares, não só falo de um bar, de um prostíbulo, que mais? De uma festa do mundo, onde há bebida e imoralidade. Não. Também falo da vida profunda, perversa da internet. Isso tem perdido a muita gente. O Senhor nos tira de esse lugar de cegueira e de escravidão. Nos cura. E logo diz: olhas? Sim, Senhor, sai daqui. Vai para tua casa. Não voltes a esse lugar. Irmãos, há uma ordem de Deus para olhar de longe aquilo que nos tem sido uma cegueira, um obstáculo, uma escravidão. Há vícios que não podemos continuar com eles, porque vão nos a deixar cegos pela eternidade. Em Hebreus 11, verso 15 dice: e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Amém? Quando a gente está pensando no seu passado o tempo todo, trazendo a memória. Eu ouvi o testemunho de um homem de Deus, já há muitos anos atrás, que ele estava pastor de sua igreja, e disse que convidaram a uns irmãos a contar sua história, para dar o testemunho de lo que eles eram, e sempre contavam a vida de drogados, assim é, ¿verdad? Que eles mantinham. E andavam de igreja em igreja contando sua vida de drogados, e contando, e esse dia chegaram a sua igreja, e disse que o Senhor falou ao seu coração, e disse: fala com eles, que não continuem falando disso, porque vão ter oportunidade de voltar. Irmãos, Deus faz uma obra, deem graças a Deus. Sim? Mas há coisas do pecado, coisas da vida passada, que nós não devemos continuar lembrando, e que só devemos olhá-las de longe e nos afastar do lugar. Há muitas pessoas hoje que estão atadas exatamente por isso, porque não estão dispostas a ouvir a ordem de Deus de sair dessa aldeia. Mas agora desejam uma melhor, e isto é celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles. Que precioso, né? De se chamar seu Deus, porque já les preparou uma cidade. Deus não se envergonha de aqueles que não se estão lembrando de onde saíram. Lembram o que a Bíblia diz no Salmo, falando da filha de Faraó? Diz: oh mulher, rainha, esquece tua casa, e tua família, e tua parentela, e desejará o rei a tua formosura, diz.
O Senhor nos deseja e Ele nos vai desejar ainda mais quando nós estamos dispostos a nos esquecer de nosso passado. Principalmente aquele que não tem realmente coisas boas para lembrar. Dice que um homem perdeu o seu machado. Já vou terminar. E ele suspeitou do filho do seu vizinho. Observou a maneira de andar do moço e exatamente era como o andar de um ladrão. Observou a expressão do moço e exatamente era a expressão idêntica a um ladrão. Observou a sua forma de falar e era igual a la de um ladrão. Enfim, todos os gestos e ações o denunciavam culpável do furto do seu machado. Porém, mais tarde, encontrou o seu machado no vale. Encontrou o seu machado. E depois, quando tornou a observar o filho do seu vizinho, todos os gestos e ações do moço lhe pareciam muito diferentes às de um ladrão. A única maneira de termos a visão correta dos homens, ainda olhando de longe, como este cego que foi curado, é quando Jesus purifica não só nosso olhar, nosso coração. Então veremos aos homens tal como o Senhor os enxerga, não como árvores. E não cometeremos injustiças, não permitiremos que suspeitas ou especulações se levantem em nosso coração em detrimento deles. De longe não conhecemos a ninguém, como o pai disse àquele filho, mas perto saberemos como as pessoas são, e então conheceremos se devemos nos aproximar ou manter a distância. Vendo as promessas de longe. Em Hebreus capítulo 11, verso 13, dice: todos estes morreram na fé, falando de Abel, Noé, Enoque não morreu, mas foi arrebatado, Abraham, Sara, e aí começa, e dice: e todos estes morreram na fé. Escutem com atenção, leiam aí, sin terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, as promessas, e crendo nelas, e abraçando-as. Olha que é o que faz a fé. A fé é a substância das coisas que não se veem, diz. Confessaram, devido a essas promessas que não receberam, diz, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria, que não é aqui. Agora eu pergunto, a que promessa se refere o texto? Porque especificamente ele está falando das personagens anteriores, em Hebreus capítulo 11, está falando de Abraham e Sara principalmente. Abraham e Sara receberam alguma promessa em sua vida terrena? Sim. O filho de promessa foi cumprido, les foi dado. Apesar da demora, desde o ponto de vista deles, e apesar de ver que fisicamente estavam se desgastando e que estava sendo difícil que essa promessa divina se cumprisse, contudo o Senhor sim les deu sua promessa. Mas aqui está dizendo que eles não receberam o prometido. Então, quer dizer que se está referindo a algo além daquilo que receberam.
O Senhor lhe tinha dito a Abraão que herdaria a terra, sim ou não? E ele chegou lá pensando que herdaria a terra. Com o tempo, o Senhor lhe revelou que não seria ele, senão a sua descendência que herdaria a terra. Então ele viveu como peregrino em sua própria terra, na terra prometida por Deus para ele, mas que seria de sua descendência. Ele não recebeu o prometido, senão seus filhos. E algo mais. Todos os homens e mulheres do Antigo Testamento de fé, do Antigo Testamento, nunca viram em carne a Jesus. Mas todos eles, de fé, o enxergaram. Tiveram uma revelação de quem ele era. E diz aqui a Escritura, vendo-as de longe. Porque a terra prometida não é unicamente da terra física. Ele está dizendo aí que eles buscavam uma pátria. E ele foi e disse, eu vou para preparar os lugares. E depois de preparar lugar, eu voltarei e os levarei comigo. É a pátria celestial. Bendito seja o nome do Senhor. Houve algo que não alcançaram em seus dias, mas isso não lhes impediu vê-las de longe. Há algo que talvez tu não vas a receber em teus dias, mas isso não te impede vê-las de longe e saudar. As viram com uma visão do Espírito. E apesar de não recebê-la nos seus dias, foram fiéis ao Senhor. Deixem-me terminar com estas palavras. Isso também o Senhor espera de nós, como homens e mulheres de fé. Eu sei que todos vocês aqui são homens e mulheres de fé. Se não, por exemplo, se não estamos vivos para o retorno físico do Senhor Jesus, ¿eso implica que perdemos esa bênção? De nenhuma maneira. Mas todos nós o temos estado esperando. Todos nós vivemos cada dia vigiando o seu retorno. Todos nós gostaríamos que ele viesse em nossos dias. É uma promessa. Como aqueles que não viram ao Senhor em carne, nós também queremos vê-lo em carne. La parousia é uma palavra grega que significa a presença física do Senhor voltando em seu retorno, em sua segunda vinda. E todos nós temos estado esperando. Mas, irmãos, se ele não aparecer em nossos dias, que de nós? ¿Vamos a continuar firmes? Sim, podemos dizer. Porque não estamos vivendo por vista, mas por fé. Qual diz ele aqui? Todos morreram na fé. Não importa o que aconteça, se recebemos ou não em nossos dias as promessas divinas, porque os nossos filhos são a nossa descendência, são os que nos substituem na vida desta terra, e eles continuarão com o processo, ainda que leve algumas gerações, como aconteceu na quarta geração, diz o Senhor Abraão, voltarão aqui. Quarta geração. Se em nossos dias não acontece, vamos a permanecer firmes. Saudaremos e ensinaremos a nossos filhos a esperá-lo e vigiar como nós vivemos todos os dias. Irmãos, ainda que olhemos de longe as coisas lindas do Senhor, ainda que não estejam sendo cumpridas para nós hoje, desfrutemos-las espiritualmente falando, porque elas um dia serão concretizadas em nós também. Colóquense de pé. Estou seguro que Abraão e Sara viram concretizada a promessa através de Isaac, seu filho, que representa o Salvador, o filho de promessa. Por que não olhas tu também a teus filhos dessa maneira?
que un día aí vai se manifestar ao Senhor. O Senhor vai se manifestar. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Senhor, não queremos manter uma distância entre tu e nós. Anhelamos nos aproximar mais do Senhor. Anhelamos nos consagrar mais ao Senhor. Anhelamos, Senhor, ter mais da tua presença em nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, tu que nos tiraste de nossa aldeia, tu que nos levaste a lugar privado para tratar conosco e curaste a nossa visão, Senhor. Que o dia de hoje nós saibamos que há uma nova pátria, uma aldeia celestial que nos espera, a casa do Pai Celeste. Senhor, em nome de Jesus, que todos nós aqui nos aproximemos de ti, Senhor. Assim como tu nos tomaste a esse cego pela mão e o levaste a um lugar contigo a sós.
así tú haces conosco y quieres hacer todos los días de nuestra vida. Que tengamos momentos privados contigo para continuar abriendo nuestros ojos, porque necesitamos enxergar melhor os teus caminhos, Señor. Oh Dios, por favor, en nombre de Jesús, que todos nos aproximemos de ti, Señor, cada día. Siempre he de suplicar, más perto quiero estar, más perto quiero estar, meu Deus de ti. Deixa de viver afastado do Senhor. Deixa de viver longe, sem compromisso, sem dedicação. Deixa de ver ao Senhor só pensando em teus benefícios. Olha ao Senhor na cruz e olha o preço que Ele pagou por ti. Não olhes de longe ao Senhor, aproxima-te dEle e Ele falará ao teu coração. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos darei repouso e paz, alívio vossa alma terá, um humilde coração, alívio vossa alma terá, um humilde coração. Na cruz levei vosso jugo pesado, e o meu vos dei, suave em carga leve. Confiai em mim, o preço paguei, o meu sangue vos resgatou. Confiai em mim, o preço paguei, o meu sangue vos resgatou. Vinde a mim, os que estáis cansados, e eu vos darei repouso e paz, alívio vossa alma terá, um humilde coração, alívio vossa alma terá, um humilde
apenas Dios de perto, dice el Señor, y no también Dios de longe. Esconderse ahí alguien en esconderijos, de modo que una oveja, dice el Señor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Não vivamos mais longe do Senhor, porque Ele não está longe de nós. Ele está muito perto, mais do que nós nos imaginamos. Mas somos nós os que estabelecemos a distância. Senhor, que esta manhã algo tenha acontecido em nossos corações, Senhor, e Tu possas nos ter aberto essa porta preciosa de Tua presença para manter-nos nessa comunhão diária contigo, vivendo em novidade de vida, considerando-nos mortos ao pecado. Em Cristo Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Podem se sentar.